Precisamos falar de Love, Death and Robots. A segunda temporada de Love, Death and Robots está batendo aí na porta, vai chegar na Netflix no dia 14 de maio, essa sexta-feira, do momento que eu estou gravando esse vídeo. E eu gostei muito da primeira temporada e eu resolvi vir aqui elencar os meus episódios favoritos da primeira temporada. O intuito desse vídeo é que antes de você assistir a segunda temporada, se você tenha se interessado por ela, você pegue alguns episódios da primeira temporada para você sacar mais ou menos qual é a vibe, ou simplesmente para pegar alguns bons episódios e assistir no seu tempo livre. Love, Death and Robots é uma série em animação da Netflix que consiste em 18 curta-metragens na primeira temporada. Cada um dos episódios explora um dos conceitos do título, sendo amor, morte ou robôs. Isso é só um jeito de dizer que tem de tudo. Tem ficção científica, tem terror, tem até romance no meio. O primeiro conto que eu quero falar é o Para Além da Fenda de Áquila. Esse é um daqueles que vai nos moldes da ficção científica. A gente conhece os tripulantes de uma nave que está transportando algum produto importante que precisa chegar o mais rápido possível ao seu destinatário. Durante esse transporte, eles acabam sofrendo um acidente e perdem a carga para sempre, ficando presos em uma nave com outra tripulação. O que é legal nesse curto em si, fora a animação que é fantástica, cara, tem uma cena de sexo lá que tu jura que são duas pessoas de verdade. Ela explora muito bem conceitos que já foram explorados inúmeras vezes por outros filmes de ficção científica, como Interestelar, como Gravidade, como o próprio 2001, Uma Odisseia no Espaço. E ele trabalha muito bem essa questão do espaço e tempo, sabe? Como você, quando está no espaço, pode passar por um errinho ali, uma coisa que vai fazer você perder 50 anos da sua vida, vai inutilizar totalmente sua carga e fazer tudo aquilo não importar mais. De certa forma, esse conto é um conto de terror, mas eu não posso falar muito sobre, senão eu vou acabar dando spoiler do final, mesmo que eu queira comentar muito. Basta dizer que o final dele é muito surpreendente. O segundo episódio que eu quero falar se chama Metamorfos. A gente acompanha dois soldados americanos no Afeganistão que têm poderes sobrenaturais, eles são lobisomens. E o conto basicamente é feito para explorar como você usaria um soldado desses em uma guerra. Existe uma leve discussão sobre como existe uma desigualdade de poder entre as tropas americanas e as tropas do Oriente Médio, mas essa discussão é muito rasa, então eu acho que não se pode levar tanto em consideração. É mais um episódio para você ver umas cenas de luta legais e explorar alguns conceitos que seriam bacanas do mundo real. Me lembrou muito RPG, quem jogou o Lobisomem Apocalipse vai saber do que eu tô falando. A animação desse não é tão boa quanto a do Para Além da Fenda de Áquila, mas ainda assim é muito boa, sobretudo as cenas de luta. É um episódio muito violento e tem umas paradas bacanas que eles fazem, que é explorar os poderes antes do cara estar completamente transformado. Então, se ele quer olhar longe, ele transforma apenas os olhos dele, sabe? Ele pode andar descalço e correr mais rápido porque ele tem o sangue de lobo. Tem também uma leve discussão sobre o preconceito que eles sofrem dentro dessa tropa por serem diferentes. Então, sei lá, se isso vale de alguma coisa pra você. Não que não valha pra mim, mas é que é tão pouco explorado que eu só lembrei agora enquanto eu tava falando. É o episódio mais massa velha que eu botei aqui, é realmente só pra... assim, é só uma situação legal, mas ainda assim ela é legal o suficiente para ser um dos melhores episódios. O valor de produção é muito bom e vale a pena assistir o Metamorfo. O terceiro episódio, esse sim, pega um conceito bacana de ficção científica, que é o loop temporal, e eu tô falando de A Testemunha, talvez o episódio mais famoso de Love, Death and Robots.
Nele você segue uma mulher que testemunhou um assassinato e está fugindo do assassino pela cidade. Esse episódio ele tem um tom de urgência muito bom, você presencia o assassinato junto com ela e você vai fugindo do cara junto com ela também, sabe? Ele tem uma parada excelente, uma direção excelente que faz você se pôr nos olhos da personagem. O final dele também é surpreendente, ele mexe com essa questão do loop temporal que eu falei antes, e ele é visualmente muito marcante. Em questão de direção de arte, talvez esse seja o melhor episódio de Love, Death and Robots. Eu pus 2 episódios completamente em 2D aqui, e um deles foi o Boa Caçada, é o episódio favorito da Monique, inclusive. Ele começa como um episódio extremamente fantasioso, você tá na China antiga, eu não sei exatamente em qual época, eu não estudei história chinesa o suficiente para saber disso. E você tá seguindo um garotinho que tá com o pai dele, que é um caçador de espíritos. Ele tá caçando uma mulher que tem atacado uns caras da vila, que é uma mulher que é tipo uma raposa de 9 caudas. Pelo que eu entendi, é a versão deles de uma sucubus. E toda essa parte de fantasia é incrível. O início desse episódio tem uma luta inicial entre o pai do garotinho e essa criatura, que me lembrou muito O Tigre e o Dragão e Herói, esses filmes antigos. Antigos não, né? Que esses dois não são tão antigos. Mas esses filmes de Kung Fu antigos, de artes marciais. Além dessas cenas de luta serem incríveis, a animação é muito boa. Eu adoro uma animação 2D, eu sinto muita falta. Então sempre que aparece alguma coisa que é em 2D, eu tento assistir, eu tento consumir. E da metade pro final ele se transforma numa loucura steampunk foda. Eu não tava esperando por isso, mas foi mesclado perfeitamente. E ele tem toda essa questão de que quando o mundo se moderniza, toda a magia some. Eu acho isso muito interessante, ele não explora isso tudo muito bem. Nenhum desses episódios acaba sendo tão profundo assim, exceto um que eu vou falar mais pra frente, mas é muito por conta do tempo. Normalmente essas animações têm no máximo 20 minutos, entre 18 e 20 minutos. Essa, se eu não me engano, tem 16 ou 18. 16, 18? Então é pouquíssimo tempo para você explorar algo assim mais a fundo, mas o pouco que ele faz nesse episódio ele consegue fazer bem. Todas as paradas, todo o visual steampunk é tudo muito bem feito, os personagens são carismáticos e é um dos melhores episódios de Love, Death and Robots. Um dos poucos episódios que eu acho que consegue fazer uma discussão muito bem feita é o do Zima Blue. O Zima Blue é um artista, é um episódio em 2D também, tá bem estilizado, eu adoro a estilização desse episódio. Ele é um artista que consegue elevar as obras dele a um nível cósmico, sabe? Ele faz grandes exibições com esses quadros azuis que ele faz, utilizando vários planetas, são exibições assim no nível absurdo. Mas no fim de tudo ele é um episódio que tem elementos de cyberpunk, o que eu adoro, né? Ele é um episódio sobre você voltar às suas origens, sabe? Quando você cresce e você pensa, nossa, eu queria voltar a ter 12 anos porque lá era tudo mais simples, sabe? A minha mentalidade era diferente, era tudo muito mais legal, esse tipo de coisa. Ele é um episódio basicamente para falar isso. E é melhor não falar muito sobre ele, justamente para não estragar o final. Mas o Zima Blue, que é o personagem principal desse episódio, o personagem central, melhor dizendo, ele é muito bem desenvolvido e, sinceramente, é um dos grandes personagens de Love, Death and Robots. E por fim, mas não menos importante, inclusive é o meu episódio favorito, a gente tem Guerra Secreta. Cara, eu sou uma bitch de Segunda Guerra Mundial incrível. E eu sou uma bitch também de horror cósmico. Então quando mesclaram as duas coisas num episódio só, isso me agradou muito. Talvez seja a melhor animação de Love, Death and Robots, rivaliza só com Para Além da Fenda de Áquila, mas em questão de história eu considero ainda melhor, mesmo sendo uma história simples. Você acompanha uma divisão russa lutando no fronte oriental da Segunda Guerra Mundial, se eu não estou enganado, que é um fronte que era muito conhecido por
falar-se pouco dele, o que é meio contraditório. Mas foi um lado da guerra que ajudou a disseminar essa parada dos nazistas mexerem com o ocultismo. Então o episódio ele pega isso e ele abraça isso e ele vai fundo. Essa divisão russa ela tá lutando contra vários ataques de monstros que eles não sabem de onde vêm, que estão vindo para essa região e atacando as vilas e matando pessoas. E eles são lá aquela força fodona que vai impedir isso. E o episódio é basicamente isso, os russos lutando contra esses bichos, e aí você vai descobrindo de onde esses bichos vieram, que houve um ritual lá, que tinha um culto nazista. Vale dizer que esse episódio ele se passa mais ou menos na mesma época da Batalha de Stalingrado. Então o bicho estava pegando na Rússia, e eu acho muito interessante eles terem usado esse plano de fundo da Segunda Guerra Mundial, porque se existe um período na história em que as pessoas poderiam lutar contra monstros sobrenaturais, seria na Segunda Guerra Mundial, que é um período em que eles já estavam lutando contra muita coisa. Enfim, Guerra Secreta tem um final que pra mim é muito surpreendente, eu gosto muito do final desse capítulo, e é o meu curta favorito de Love, Death and Robots. Se faltou algum que você ache que é melhor, deixa aqui embaixo nos comentários. Curte, compartilha, faz o possível para que isso aqui chegue em várias pessoas. Love, Death and Robots é uma série que eu gosto muito. A segunda temporada chega no dia 14 de maio, na sexta-feira dessa semana que eu tô gravando esse vídeo. E ao contrário da primeira temporada, que tem 18 episódios, vai contar com apenas 8. Vale muito a pena assistir essa série. Se esses episódios aqui não forem agradar vocês, eu tenho certeza que vocês vão achar algum que agrade. Tem muita coisa boa que eu deixei de fora, vale a pena ver todos os 18. Creio que seja isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.